Ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua divisa quem lhe deu foi Oxalá, sua coroa quem lhe deu foi Omolu. O salve o sol, salve a estrela, salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Meia-noite cantando isso, pedindo licença. Ele é o capitão da encruzilhada. Ele é ordenança de Ogum. Sua divisa quem lhe deu foi Oxalá. Sua coroa quem lhe deu foi Omolu. O raio, o sol, salve a estrela, salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Inaína Mojubá, Inaína Mojubá. É isso aí, minha gente. Boa noite. Começamos cantando Capitão da Encruzilhada. À meia-noite de domingo para segunda, que é um ponto muito bonito de Exu Tranca-Rua, né? Então, por isso é que eu quis começar com o Capitão da Encruzilhada, que é um ponto belíssimo, dos mais bonitos que eu acho de toda a linha. E aí a gente hoje está fazendo aqui uma live, pessoal pedindo para eu cantar de novo, porque entraram agora, tá bom. Ele é Capitão da Encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua divisa quem lhe deu foi Oxalá. Sua coroa quem lhe deu foi Omolu. O salve o sol, salve a estrela, salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Inaína Mojubá, Inaína Mojubá. É isso aí, foi assim que a gente abriu meia-noite, né? A gente vai bater um papo aqui falando muito sobre Exu, com todo respeito, com autorização, inclusive, porque eu não vou fazer uma live dessa sem perguntar a quem de direito, ao Orumilá Laifá, né? Mas para a gente falar sobretudo no campo da cultura mesmo, né? Nessa força que tem a Exu. E aí vocês podem ir mandando perguntas que a gente vai tentando responder aqui. Eu comecei com um ponto de Exu da Umbanda, né? Mas aí é necessário, evidentemente, a gente ressaltar que quando a gente fala do Exu no Candomblé, né, nós estamos falando do orixá primordial, né? A gente fala do orixá primordial, de um orixá, inclusive, da criação, né? Um orixá que está presente nos mitos da criação. E esse Exu do Candomblé, né? Esse Exu do Candomblé é o Exu do movimento, é o Exu dono do corpo, é o Enugbarijó, a boca que tudo come, né? É o Elegbara, o senhor do poder mágico. Então tem esse Exu que é o orixá, né? Que é a força vital, que é o fragmento encantado da natureza, que é o Mercúrio, né? E nós temos os Exus de Umbanda, né? Que eu gosto de chamar de meus compadres, né? Eu gosto de chamar o Exu de Umbanda de compadre, que são as entidades da rua, né? Que são aqueles que nos protegem, que nos guardam, né? Que tomam conta das encruzilhadas, que tomam conta das esquinas. Então é bacana falar esse tipo de coisa, né? Só para ressaltar. Para o Exu Orixá, força primordial, em geral, nós cantamos, né? O Exu Orixá no Brasil é uma coisa muito curiosa, por quê? Porque o Brasil recebe, só basicamente, muito rapidamente, o Brasil recebeu pessoas escravizadas, né? Que sobretudo vêm da região do Congo-Angola, né? Os bantus, Congo-Angola, costa de Moçambique, por aí, né? A turma que vem os iorubás, né, que vem ali do Golfo do Benin, entre Benin e Nigéria, e você tem a turma do antigo reino do Daomé, né? E é curioso porque tanto a turma do Daomé, como a turma iorubá, como a turma do Congo-Angola, cultuam divindades ligadas à ideia do movimento,
divindades ligadas à ideia da encruzilhada, né? Da rua, do portão. Para os iorubais é Exu, para o reino do Daomé é Legba, né? E para o Congo-Angola é Mavambo, né? Aqui no Brasil, Aluvaiá, Bombogira, a sua porção feminina, Pambuanidila, a encruzilhada. Então o que acontece aqui é que há um encontro, né, entre o Exu iorubano, né, o Aluvaiá dos Congos, o Legba, o Vodun do Daomé, Pambuanidila, né, e você acaba, de certa maneira, concentrando todas essas forças, né, que vão caracterizar o Orixá Exu. E tem os Exus da Umbanda, que são os trabalhadores da rua, né? Aqueles que trabalham para guardar as esquinas, para guardar as encruzilhadas. Eu comecei, inclusive, com um ponto, né, o capitão da encruzilhada, que é um ponto dedicado a seu tranca-rua. Então, só para a gente abrir o papo e para vocês começarem a mandar perguntas e fazer também uma coisa aqui, uma coisa leve, uma coisa alegre pelo momento que a gente está vivendo, eu vou começar, e daqui a pouco a gente canta mais, lendo um trecho absolutamente verdadeiro, diga-se de passagem. Essa história é verdadeira mesmo, né? Uma história que marcou a minha primeiríssima infância, né? Uma história que está no Pedrinhas Miudinhas, e essa história se chama Exu Tranca-Rua, o zagueiro da seleção. Então vamos contar essa história aqui para vocês verem que coisa curiosa, né? Exu Tranca-Rua, o zagueiro da seleção. Minha família é quase toda chegada no macurimba. O que tem de macumbeiro não está no gibi. Fui criado pela minha avó, mãe de santo, de um terreiro no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, onde o bicho pegava quase todo sábado, com muita festa de encantaria e toque para os orixás. Disse que quase toda a família era do babado, mas em nome da verdade preciso destacar que a minha tia-avó, Dona Lita, era católica fervorosa, de rezar o terço e assistir na sessão da tarde, em todo dia 13 de maio, um filme velho para burro sobre o milagre de Fátima. A tia queria, por exemplo, que todas as crianças fizessem primeira comunhão e crisma. Lembro perfeitamente quando ela tentou me ensinar a música tema do filme Marcelino Pão e Vinho, e não se conformou quando eu disse, zombeteiro, que preferia cantar Araruta e a Perereca da Vizinha. A boa tia Lita também ficava chocada todo Natal diante das porrancas formidáveis que meu avô tomava para comemorar o nascimento do menino Jesus. O dever de todo homem de bem, segundo ela, era estar com a família na missa do galo, enquanto meu avô preferia mandar bala nos birinites. Qual não foi, portanto, minha surpresa com uma cena ocorrida durante a Copa do Mundo de 1978, envolvendo essa minha tia Carola, aos fatos. Jogavam Brasil e Espanha, jogo duro, o gramado mais parecendo um pasto. Meu avô destilava um repertório de palavrões contra o Coutinho, técnico do Screte. Completando o cenário, quantidades industriais de cerveja, caldinho de feijão e, para quebrar o clima profano, tia Lita rezando o terço e pedindo aos céus pelo sucesso canarinho. Segundo tempo 0-0 nervoso, o Brasil estava sendo vergonhosamente pressionado quando, quase no fim, uma bola foi alçada na nossa área. O goleiro Leão saiu do gol catando borboletas e a bola sobrou cristalina nos pés do centroavante adversário. O espanhol se preparou para o arremate num lance inapelável com o goleiro batido. Subitamente, como num milagre, surgiu o Amaral, zagueiro brasileiro, que salvou a nossa cidadela quando arredonda ia entrando. Meu avô ameaçou infartar, meu irmão fez literalmente cocô nas calças, fez mesmo. Manuelzinho Mota, nosso vizinho e figura mais popular do bairro, aos prantos repetiu, não entrou, não entrou. Minha avó fez breve comentário, esse até eu faria. E minha tia, a Beata, jogou o terço pro alto e gritou, foi ele, obrigado, obrigado. Eu ainda, sob efeito do lance, fiz a pergunta, ele quem, tia Lita? Jesus Cristo? Que Jesus Cristo, menino? Jesus Cristo quer ela saber de jogo? Jesus Cristo nada. Quem foi então? Seu tranca-rua, é claro. Meu avô quase teve outro ciricutico. Quem, Lita? Seu tranca-rua. Eu vi seu tranca-rua ao lado da trave protegendo o gol do Brasil. Eu vi. Olha, isso é verdade. A minha tia dizia isso mesmo. E dizendo isso, a velha começou a cantar, acompanhada por todo mundo. Seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar. Seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar.
14 carros de lenha pra cozinhar gambá. A lenha já se acabou e a gambá tá pra cozinhar. E a gambá tá pra cozinhar. Um ponto, aliás, pausa na leitura, um ponto que fala sobre seu tranca-rua como senhor do seu próprio tempo, né? Senhor do tempo. Aquele que faz as coisas acontecerem no tempo que ele acha que as coisas têm que acontecer, né? Então esse é o sentido da amarração desse ponto muito bonito. Seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar 14 carros de lenha pra cozinhar gambá. A lenha já se acabou, mas a gambá tá pra cozinhar. E a gambá tá pra cozinhar. O seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar. Vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas vamos ao fim da história. Não estou mentindo, não vou brincar com o seu tranca nem a pau. A minha velha tia Beatíssima afirmou de fato com convicção que Exu Tranca-Rua tinha defendido a seleção brasileira. Meu avô, impressionadíssimo, repetia: é coisa séria, traz um copo de cachaça para botar do lado da televisão. Manelzinho Mota, devoto do homem da rua, afirmava com absoluta certeza que seu tranca tinha baixado no Amaral, o zagueirão. O fato é que o Brasil, com um zagueiro desse porte, não levou gol naquele jogo. No dia seguinte, minha tia voltou a rezar o terço, me chamou num canto e disse a mesma lenga-lenga de sempre: você tem que aprender a rezar. Não vai atrás dessa família, que macumba não dá camisa a ninguém. Sem entender patavina, perguntei: mas tia, e seu tranca-rua? E ela de bate-pronto na base do esporro: lava essa boca, menino, que isso não existe. Fica andando com macumbeiro e dando de falar besteira. História da minha tia. Agora eu queria lembrar de uma coisa interessante. A saudação a todos os Exus no Brasil, inclusive da Umbanda, é aquela que vem do candomblé de Queto, né? O Laroyê, né? Ou então o Mojubá. E é bem interessante esse Mojubá. O Mojubá significa os meus respeitos, né? O Mojubá é uma saudação que se faz, sobretudo, a um tipo de Exu, a uma qualidade de Exu, orixá e urubano, que chama-se Ina, né? Ina, inclusive, é o Exu para o qual você bate cabeça numa cerimônia que os candomblés fazem, que chama-se cerimônia do padê, né? O padê é uma cerimônia que se faz antes de começar o xirê, né? O ritual da festa do candomblé. E o padê é feito para que Exu seja contemplado e para que Exu, como mensageiro, né, abra os caminhos entre o visível e o invisível, para que os orixás possam vir participar da festa, né, dançando através dos corpos de suas feitas, de suas iaôs. E é interessante que um dos pontos mais lindos de candomblé, é um ponto que saúda a Ina, né? Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá. É a Flávia Oliveira, queridíssimo, um beijo, Flávia, tá dizendo que tá no samba da Beija-Flor. E é interessante porque o Ina Mojubá, né, Ina, esse Exu, né, Ina é o fogo também, você bate cabeça para ele no padê. Quem não tem santo feito, quem tem menos de 7 anos de santo, mesmo com santo feito, não pode olhar, ver o padê, né? Não pode ver o padê. É uma das cerimônias mais lindas, que mais me emocionam. Eu adoro o padê, adoro ver o padê, adoro bater o padê, né? Então quando começa isso, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá, Ina Mojubá. É interessante que o Ina, em algumas umbandas, virou Ena Mojubá, né? Você vê que esse conto Capitão da Encruzilhada, né? Tem gente que canta Ena Mojubá no final, né? A Unidos da Tijuca faz um samba, né? De 1976, se eu não me engano, 75, né? Ina Mojubá, Exu, Pomba Giraé. Ina Mojubá, Exu, dança na ponta do pé, né?
E o Larouye é um grande viva a Exu, né? O Larouye é a evocação dos poderes de Exu, a evocação do poder do dono do corpo, a evocação da boca que tudo come, né? E você faz essa saudação. Mas eu queria contar uma coisa interessante. Existe um oriki, isso é uma impressão que eu tenho. Existe um oriki, que são pequenos versos iorubanos sobre os orixás, que diz que Exu foi aquele, né, que matou o pássaro ontem com a pedra que lança hoje, que ainda vai lançar. Então olha que coisa interessante. Exu mata o pássaro ontem, acerta o pássaro ontem com a pedra que ainda não lançou, né? Isso é muito curioso porque é a evocação de Exu como aquele que subverte os tempos, né? Eu costumo, inclusive, dizer que, para mim, esse fragmento de Exu é teoria da história. Porque deve ter gente que faz história, né? Aqui me vendo. O trabalho do historiador é, na verdade, acertar o pássaro ontem com a pedra que ele está lançando hoje, né? Com a pedra da análise metodológica de seus pressupostos epistêmicos. Quando você diz isso, né, você está falando isso. Então, eu tenho a impressão, por quê? Né? Vou responder tudo isso, a turma está botando aqui. Mas o que acontece? Essa dimensão de Exu como o Senhor do Tempo está presente no Oriki Yorubá. Ele acerta o pássaro ontem com a pedra que ainda não lançou. E está presente nesse ponto de Seu Tranca-Rua. Esse que eu cantei, para quem está chegando agora, Seu Tranca-Rua é homem, promete para não faltar 14 carros de lenha para cozinhar a gambá. A lenha já se acabou e a gambá tá para cozinhar. Ou seja, ele é o Senhor do Tempo, né? Mas isso, o Vitor está falando aqui, meu abraço, é teoria da história, pô. Ele acerta o pássaro ontem com a pedra que vai lançar hoje, né? O que o historiador faz? A gente fica jogando as pedras hoje, né? E a possibilidade de você alterar o próprio passado, né? Essa dimensão de Exu. Essa dimensão de Exu e a teoria da história. Ele acerta o pássaro ontem com a pedra que vai lançar, né? Tem muita coisa aqui que o pessoal está perguntando. Vamos selecionar algumas perguntas aqui. Eleguá. Os cubanos trabalham Eleguá como um Exu. Eleguá é um poder de Exu, mas os cubanos falam de Eleguá como um menino, né? É interessante isso. Eu tenho um Eleguá sentado em casa. Eu tenho um Eleguá cubano aqui, que está pertinho de mim, inclusive. Meu Eleguá está ali a 5 metros, né? Mas Eleguá é a evocação do poder da rua. Eleguá me lembra muito, isso é uma hipótese também, Legba. Porque Legba no Daomé, né, ele é um menino. Esse é um detalhe interessante. Na diáspora, né, ele acaba ganhando contornos de um adulto, de um senhor. Mas o Vodun Legba é um Vodun menino. Isso é muito interessante. É bacana, né? Deixa eu ver aqui. Esse oriki é lindo. Ah, sim. Exu é aquele que sentado bate no teto e em pé ele tem a altura do fogareiro, né? Um oriki do orixá Exu. Bará no Batuque do Rio Grande do Sul é isso mesmo, ele é relacionado à linha de Exus similares como um senhor. Você sabe que Bará, Pedro, um abraço para você. Bará é uma coisa muito interessante porque Bará acaba sendo uma das 16 qualidades de Exu, né? Eu tenho um texto, inclusive, sobre isso que em breve vai ser publicado, em que eu falo de cada uma das 16 potências de Exu, como eu prefiro dizer. As 16 potências de Exu. Uma delas é a potência de Bará, né? Bará é o senhor do corpo, no fim das contas. No Batuque do Rio Grande do Sul, que é interessantíssimo, tem até o Bará do Mercado, lá em Porto Alegre, a turma de Porto Alegre sabe disso, mas o Bará está ligado aos poderes de Exu, né? E ele tem uma similitude com Santo Antônio, é um fenômeno mesmo. Santo Antônio foi batalhador, né? Santo Antônio virou capitão de exército, inclusive, defensor, tem essa coisa toda, né? Porque, inclusive, Santo Antônio, durante muito tempo, recebeu o soldo de capitão do exército brasileiro. Há mitos de Santo Antônio lutando na Guerra do Paraguai, a história de que Santo Antônio foi o capitão que defendeu o Rio de Janeiro quando a cidade foi sequestrada no século XVIII
pelos piratas franceses de René de Gaitrouan, né? Então o Santo Antônio batalhador, o Santo Antônio que vai para a batalha, o Santo Antônio que se expõe, né? Ele tem também algumas umbandas a ligação com o Exu ligado a Santo Antônio. Tanto que eu comecei cantando Santo Antônio de Batalha, né? Santo Antônio de Batalha faz de mim batalhador. O Douglas Germano colocou na música dele. Douglas Germano e eu, a gente daqui a pouco vai ver com uma parceria aí, hein? O pessoal falando aqui da relação de Exu com a teoria da história e tal, né? Essa camisa aqui é do Icasa. Eu não gosto muito da palavra sincretismo, se ele sincretiza com Santo Antônio. Eu prefiro falar em amálgama e prefiro falar em cruzo, né? Cruzo, o encontro. É um conceito que Luiz Rufino e eu, inclusive, trabalhamos no Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, né? Porque as coisas cruzam, as coisas vão acontecendo assim. Então há esse cruzo de Exu com Santo Antônio. Há esse cruzo de Exu com Santo Antônio. Salgueiro, quando falou do povo da rua, pediu autorização? Pediu autorização. Não tenha dúvida nenhuma, posso te garantir que pediu. Né? Aí refletem Exu enquanto uma possibilidade epistemológica. Claro que tem, inclusive o Fogo no Mato fala sobre isso, o trabalho do Rufino, Pedagogia das Encruzilhadas, fala, tem muito autor que fala, mas Exu, antes de mais nada, é um orixá. Exu abre caminho para que a gente pense muita coisa ligada a ele. Né? Mas Exu é um orixá e Exu está ligado às manifestações desse poder do movimento. Né? Quando você fala, por exemplo, que Exu tem um cachimbo ou que Exu vive na encruzilhada, a encruzilhada é a encarnação de Exu. Né? Como quando você fala da faca de Ogum, a faca é Ogum, a faca está ali. Seu Felisberto Benzinho dizia isso, a faca é Ogum, Ogum já está na faca. Né? Como Exu também. A Exu, o trabalho sobre a Umbanda na cultura popular e a figura de Seu Sete, o Rei da Lira. Seu Sete, o Rei da Lira, Saravá, Sete da Lira na Umbanda. Saravá, Exu no canto do Acucó. Exu, Seu Sete, o Rei da Lira. Né? Um Exu crucial. Seu Sete, o Rei da Lira é um Exu músico, eu já falei dele aqui. É um Exu poderosíssimo e talvez tenha sido, a minha impressão é que foi, a mais popular entidade da história da Umbanda no Brasil. Naquele final dos anos 60, início dos anos 70, em que Dona Cacilda de Assis, uma pessoa do maior respeito, né, uma médium do maior respeito, trabalhou com Seu Sete, o Rei da Lira, um Exu músico. Seu Sete gostava de música, apaixonadíssimo por uma pombagira, Dona Aldara Maria. Para ela, inclusive, compôs Marcha Rancho. Salve a estrela de Aldara Maria, que lá do Oriente brilha sem parar. Salve a estrela de Aldara Maria, que lá do Oriente brilha sem parar. Isso é bonito demais. Dona Aldara era a pombagira pela qual Seu Sete era apaixonado. E nas sessões de Seu Sete havia muita música. Então, eu já comentei aqui, comento de novo, Seu Sete da Lira era um Exu que cruzava com tudo. Tanto que as giras de Seu Sete começavam com a Ave Maria de Gounod, porque Seu Sete dizia que era um Exu católico. E aí, quando terminava a Ave Maria de Gounod, entravam os tambores, entrava um regional comandado por um cavaquinista chamado Tico Tico, primo do Dino Sete Cordas, e começava a grande festa de Seu Sete, o Rei da Lira. Né? Blusa do Icasa. A divisa de Tranca-Rua é o cargo que ele tem de capitão da encruzilhada. Né? É o cargo que ele tem de capitão da encruzilhada. Fabrício, Iborubó e Boxixé. Teria relação entre essa característica do Senhor do Tempo, Exu, subvertendo o tempo, esculturas de síncope na sua expressão musical de subversão entre o tempo e o tempo? Não tenho dúvida nenhuma. Perfeita a tua colocação. Eu, inclusive, costumo dizer que Exu é um surdo de terceira, porque é o fraseado da imprevisibilidade. A gente pode pensar Exu, uma ontologia, né, exusíaca dessa maneira, porque o samba aqui virou aquele compasso binário. Tum, 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 tum. Isso é modorrento, isso não varia. Né? Então, tum, 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 tum. Tum, tum.
A grande jogada, a grande invenção, a grande sacação do nosso samba é preencher esse vazio entre o tum e o tum, né, com fraseados imprevisíveis. É a síncope, né? Com fraseados inesperados, que escapam a essa lógica toda, vai e volta. Isso é Exu, né? Os improvisos de um surdo de terceira. Então Exu é esse princípio ontológico do ser em movimento constante, né? O ser em constante movimento, o ser que atua na imprevisibilidade, né? Tem uns mitos muito interessantes. O pessoal está falando de mito assim, o menino, o Eleguá. O pessoal está falando de mitos, já tem vários. Você quer ver uns mitos de... Não, diz que seu sete se manifesta, mas a médium mais famosa de seu sete foi Dona Cacilda. História, é isso mesmo. Bom, eu vou contar algumas histórias aqui que estão pedindo. Mitos de Exu, tem vários mitos de Exu. Eu gosto de alguns mitos de Exu. Eu vou pegar 2, 3 mitos. Você quer ver um mito? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui só para a garganta ficar firme. Tem um mito de Exu que eu acho muito interessante. Não vou contar os mais famosos, não. A carapuça de Exu, a cabaça, né? Por exemplo, tem um mito que eu acho que dá uma história boa para Dedéu. Havia um rei, um obá que era insuportável, um rei escroto, um rei mau, maltratava o povo, não sei o que e tal. E um dia esse rei mandou punir um agricultor muito humilde, né? Muito humilde, o rei mandou puni-lo e tal. E aí esse agricultor suplicou para não ser punido, né? E disse, eu faço qualquer coisa para que o senhor não me puna, eu sou capaz até de fazer um milho, foi uma expressão que ele usou, eu sou capaz até de fazer um milho já cozido brotar. Aí o rei ouviu aquilo e falou, peraí, o milho já cozido vai brotar? Nunca que você vai fazer isso. Tá bom, então eu vou te dar uma chance. Se você não conseguir fazer o milho cozido brotar, você morre. Mas se você conseguir fazer o milho já cozido brotar, eu te dou o meu reino. Então você tem essa chance. Aí o cara se desesperou, trouxeram para ele uns milhos já cozidos, ele chegou num quintal, né? E ele começou a colocar aqueles milhos já cozidos nos buracos e fechar para ver se eles iriam germinar. O cara estava desesperado, porque ele sabia que era impossível acontecer isso. Mas ele lembrou de recorrer a um babalaô. Ele consultou um babalaô que disse que ele precisava falar com Exu, porque Exu podia solucionar aquilo. Como Exu já estava meio puto com aquele rei, né? Exu pediu para ele, então, um ebó, né? Pediu um galo e tal, e que ia resolver aquilo, né? Eu vou resolver isso para você, fique tranquilo, porque o milho cozido vai brotar. O que Exu fez? Exu foi procurar Xangô e Oiá. Levou um papo com Xangô, né? E aí disse para Xangô o seguinte, Xangô, hoje eu vou lhe dar também um galo, mas hoje eu quero que você, à meia-noite, comece a trovejar. E eu quero que você fale com Oiá para que o céu se encha de relâmpagos que clareiem a noite. Eu preciso disso. Tá ótimo. E aí o que acontece? Meia-noite, Xangô começa a trovejar, Inhansã começa a mandar raio, o céu claro, e aí Exu aproveitou aquela claridade dos raios de Inhansã, pulou o muro para o quintal e substituiu os milhos cozidos, né, por sementes que não eram cozidas e, portanto, brotariam. Então Exu fez isso, fez essa marmota conversando com Xangô e Inhansã. Resumo da ópera, os milhos brotaram, aquele agricultor pobre herdou o reino e o rei foi expulso dali, né? É uma traquinagem de Exu para auxiliar um agricultor pobre. Pronto, me pediram para contar uma pequena história. Um oriqui, o oriqui, na verdade, é uma espécie de verso que condensa alguma coisa importante sobre aquele orixá. Então, quando você diz, por exemplo, que ele acerta o pássaro ontem com a pedra que vai lançar hoje, isso é um oriqui, né? Quando se diz, por exemplo, de Ogum, aquele que tendo água em casa
se lava com sangue. Isso é um oriqui de Ogum, né? O oriqui é isso. O oriqui é um verso. O Dom de Cosme e Damião me lembra muito, sabe o que? Um Exu Mirim. Porque tem algumas linhas da Umbanda, nem todas, né? Nem todas as linhas que trabalham com os Exus Mirins, né? Que seria aquela coisa meio brincalhona, não é nem exatamente criança, mas adolescente mesmo, zoneiro, que fica tocando um zaralho, né? Calunguinha, Joãozinho do Cemitério, aqueles mirins todos, né? E Dom me lembra muito isso. Dom me lembra muito esse tipo de coisa. Zé Pilintra. Não, Zé Pilintra é um mestre do catimbó, né? Eu, pelo menos, considero um mestre do catimbó, que trabalha ali na linha da malandragem e tal. Tô vendo muita pergunta aqui, né? O Exu 7 da Lira é o Exu das 7 encruzilhadas da Lira. Porque os 7 encruzilhadas ali, ele tem várias dimensões também, né? Os pontos. Tem muita coisa aqui, gente. Eu tô vendo aqui, algumas eu tô perdendo. Lúcio. Fala, Lúcio. Logunedé? O Eleguá, na verdade, é uma espiritualidade parecida. É uma espiritualidade parecida. Logunedé. Nem tanta diferença. Aqui no Brasil, o Queto e Angola acabaram cruzando muito, né? O que eu acho interessante não é nem com a Luvaiá, né? Que é essa potência do Isabélia que está perguntando. O que eu acho interessante é que em Angola existe um inquice que é Pamboanidila, né? Bombogira, que para alguns seria uma manifestação feminina, né? De Aluvaiá, e Pamboanidila, ou Bombodira, né? Acaba gerando aqui no Brasil as pombagiras, né? E aí é um cruzo fundamental, porque é a potência exusíaca, né? Misturada com os ciganos, né? Com toda a turma das tabernas espanholas, né? Você vê Maria Padilha, por exemplo, uma pombagira que tem um enredo com a Espanha, né? Que é muito interessante, muito ponto bonito de pombagira. A pombagira tem muito ponto bonito. O meu predileto... eu já cantei meus pontos prediletos de pombagira, mas eu canto, eu gosto muito o meu ponto... Meu ponto quando eu era garoto, que eu gostava muito de bater para esse ponto, é o Barraca Velha, já falei aqui. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Pombagira poerê, poerê, poeira. A barraca velha é o corpo, né? É a disponibilidade para você ir. Então a barraca velha é a cigana te entregando, né? A autonomia sobre seu corpo. Mas é interessante porque você veja que ponto do cacete. Como é que dá? Esse ponto é um macumbaforismo, né? Eu gosto de falar de macumbaforismo, eu estou gostando de falar disso. Olha, eu estou vendo várias perguntas aqui que não vai dar tempo para responder, mas eu vou anotar todas. A turma de São Paulo aqui perguntando, vou anotar para responder, que eu não consegui responder na live. Porque o que acontece? Esse ponto é interessantíssimo. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana. O que é dela não é meu. Ou seja, a barraca que você ganhou da cigana, né, é dela. A rigor é a autonomia do seu corpo para você ir, né? A barraca é o símbolo da liberdade cigana, é o símbolo da autonomia do cigano, a barraca velha, mas ao mesmo tempo é aquele corpo que está ligado à cigana. A cigana tem, né? Ela está naquele corpo, a corporeidade da pombagira cigana ali, né? Santo Antônio de Batalha, Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador, corre, gira pombageira, tiriri marabu. Oi, Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador,
Corre, gira, pomba, gira, tiriri, seu marabu. Esse ponto tem variações dependendo do terreiro, como quase todo ponto, né? É Santo Antônio de batalha, faz de mim batalhador. Corre, gira, pomba, gira, tiriri, marabu. Ai, Santo Antônio, tiriri. Tiriri, 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 sem pai, sem mãe. Exu, tirililonã, trabalhador da encruzilhada, quem toma conta da casa no romper da madrugada. Tiriri, 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 esse ponto é bonito. Maraú bebê, tiririlonã, aí já é o candomblé de Queto, né? A mistura é foda. Você vai no Queto, Maraú bebê, tiririlonã, Exu, tiriri, Maraú bebê, tiririlonã. E você tem um Exu de Umbanda que é seu tiriri. E esse ponto é de seu tiriri. Conheci uma senhora, já deve ter falecido, eu era muito menino, Cleusa, o nome dela. Senhora que trabalhava com Exu Tiriri, rapaz, de um tiriri de Umbanda, barra pesadíssima, no melhor sentido, um tremendo Exu bonito, Exu forte, potente. O ponto do Exu dela era esse. Tiriri, 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 sem pai, sem mãe. Exu Tiririlonã, o trabalhador da encruzilhada, quem toma conta da casa no romper da madrugada. Tiriri, tiriri, tiriri. É isso. Santo Antônio de Batalha eu cantei. Projeto sobre o seu sete, eu tenho texto sobre o seu sete da Lira. Eu tinha a ideia de escrever um livro sobre o seu sete da Lira. Tem até uma conversa minha com o Fernando Bolico, mas tem que sair. Eu estou fazendo um trabalho longo, eu quero escrever um livro para pensar o Brasil a partir de uma certa história e os embates todos que envolvem a Umbanda, né? Apesar de eu não... Ah, você é o quê? Eu sou babalaô, eu sou de fato no cruzo ali. Mas seu sete vai entrar, vai ter um capítulo pelo menos sempre sobre seu sete. Ogum, pai do povo da rua. Ogum é muito ligado à proteção do povo da rua, à malandragem. Você sabe que tem uma história muito curiosa? Acadêmicos do Grande Rio destilou em 94, se eu não me engano, verifiquem aí vocês, 90 alguma coisa, agora eu não vou lembrar, com os santos que a África não viu. Um enredo sobre a Umbanda. Enredo do Lucas Pinto, um enredo lindo. Para mim, o maior samba da história da Grande Rio. Que eu acho melhor até do que esse sambão desse ano. Que era um samba muito interessante. Para responder a pergunta que me fizeram aqui sobre Ogum. Esse samba era um samba... Tem um negócio arrepiante nesse destino. Porque esse samba dizia o seguinte. África, misteriosa África, magia. O rufar dos seus tambores fez ecoar a fé que se alastrou por esse imenso Brasil, a terra de santos que ela não viu. Da negra terra vem esse meu negro rei, Ogum de fé que nesse solo se encantou. No mercado dos ciganos foi vendido ao senhor, do tumbeiro às senzalas seu lamento ecoou. Plantou caiana, socou café, pilou dendê pra benzer filho de fé. Plantou caiana, socou café, pilou dendê pra benzer filho de fé. Viu no culto de Malê, 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 preto velho catimbó, catimbó. Viu um povo morenado, conheceu o caboclo brabo, fascinado por Tupã. Iara no rio, é sereia no mar, é Janaína que seduz com seu cantar. Corre a gira pelo norte, capoeira sorte no nordeste conheceu. Quem viveu da boemia, malandragem e valentia, até hoje não morreu. Eu sou jongueiro baiana, Sapucaí eu vou passar, Grande Rio vem comigo saravá. Quem sou eu? Quem sou eu? Tenho o corpo fechado, o rei da noite sou mais eu, um sambão. Você sabe que a comissão de frente vinha com Zé Pilintra. Mas no meio dos Zé Pilintras, inclusive no jogo feito para esse enredo, vinha um Ogum, né? Ogum como aquele que protege, guardião do povo da rua. É isso aí mesmo. Então vinha Ogum no meio da comissão de frente, com o Zé Pilintra saudando o Ogum, e os Zé Pilintras, a pedido da Corimba, desfilando com cachecol azul,
O cachecol não, um negócio azul aqui, não é cachecol exatamente, esqueci o nome desse troço. Mas vinha ali. A teoria da encruzilhada, do cruzamento, da complexidade do Edgar Morin. Mas eu acho o seguinte, a gente não precisa ficar procurando, eu concordo, mas a gente não precisa ficar procurando similitude. São pensamentos que se sustentam neles mesmos. Né? São pensamentos que estão se sustentando, são muito sofisticados. Né? Muito sofisticados. Muito sofisticados. Vamos ver o que é mais aqui. Mais um ponto, Pombagira. A Pombagira tem muito. Lata, lata de pombagira, olha a pombogirê para que eu não caia. Lata é de pombagira, olha a pombogirê para que eu não caia. Lata de pombagira, olha a pombagirê para que eu não caia. Era lata de pombagira, olha a pombagirê para que eu não caia. Pombagira aí. Esse ponto é bonito também. Pombagira aí, Pombagira de Maceió. Pombagira aí, Pombagira de Maceió. Aonde mora Pombagira? Pombagira de Maceió, onde é que mora Pombagira? Pombagira de Maceió, Pombagira aí, Pombagira de Maceió. Pombagira aí, bonito, bonito, bonito. Ah, rapaz, isso aí, Léo, é uma perguntasse, Borubó e Boxé. As umbandas antigas, aquelas do Rio, o palo cubano, tem, cara. O Omolocô tem uma ligação com o palo cubano. Eu acho que tem mesmo, cara. Isso aí é um estudo bom para fazer. A gente podia pensar um negócio sobre isso. Porque é aquela umbanda velha, né? Não é essa umbanda agora, não. É aquela macumba carioca lá do Omolocô. Aquilo que puxava... É a turma do Tata Tancredo. Aquilo é muito parecido com o Palo. O Tata Tancredo era aquele que reivindicava a africanização da Umbanda, né? Ele reivindicava para a Umbanda uma pegada marcadamente africana. Ele dizia isso, que ele inclusive era um cara puto com quem queria, na visão dele, tirar da Umbanda a africanidade, né? Aquilo que o Renato Ortiz chamou de morte branca do feiticeiro negro. E o palo cubano vai muito nessa linha. Vai muito nessa linha. Santo Antônio, sim. Fogo no mato deveria ser trabalhado nos cursos de licenciatura. Que bacana. Bacana. Agradeço meu nome no Rufino. Todo mundo, seu Sérgio da Lira. Seu Sérgio da Lira fez o Chacrinha chorar e se ajoelhou. Você sabe de outra coisa? Vou dar uma dica para vocês. Tem um vídeo espetacular. Peraí, só eu aviso meu filho aqui. Benjamin, fecha a porta do quarto. Mas voltando aqui. Tem um vídeo, vocês procurem no YouTube. Botem Jackson do Pandeiro e seu Sete Rei da Lira. O Jackson do Pandeiro jurava que tinha sido salvo por seu Sete, o Rei da Lira, na ocasião ligada a um acidente de carro. Então o Jackson dá um depoimento de respeito ao seu Sete da Lira, que é muito bonito. O Chacrinha tem aquela capa histórica da amiga, né? Eu respeito muito seu Sete. O Chacrinha ficou impressionado, porque a ida de seu Sete, o Rei da Lira, que é um dos episódios mais polêmicos da história da Umbanda também, né? É quando seu Sete, Rei da Lira, vai ao programa do Chacrinha, que era ao vivo. E foi ao Flávio Cavalcante também. E seu Sete chega paramentado. E uma gira começa, né, no programa do Chacrinha. Seu Sete canta até samba. Recordar é viver... Eu ontem sonhei com você. Seu Sete da Lira cantava isso, estava no repertório dele. Né? Bacana pra caramba. Recordar. Você botar também no YouTube, recordar seu Sete da Lira, se bobear você vai encontrar. Mas começou uma gira, e aí a gira vem, a chacrete começa a virar e tal, e aí Chacrinha fica impactado com as palavras de seu Sete, ele chora e cai de joelhos aos pés de seu Sete da Lira. Né? E é interessante porque eu queria muito essa cena, mas foi apagado.
a roupa do Chacrinha e a roupa do seu Sete, porque o seu Sete era elegantérrimo, o seu Sete andava com capa, com tudo, né? Com capa, com tudo. Como explicar o funcionamento das religiões de matrizes africanas para uma criança? Eu vou lançar um livro esse ano, hein? Tem um livro esse ano que é para criança, só com história, com desenhos maravilhosos da Luciana Nabuco, um livro meu e dela, portanto, e textos meus, em que eu falo de voduns, de orixás, de inquices, encantados, conto histórias. Eu acho que... Eu gosto de explicar o funcionamento de religiões de matrizes africanas para uma criança, sobretudo que não tem contato, trabalhando a ideia do seu Agenor Miranda, o grande santinho. Quando perguntavam para ele o que era um orixá, ele dizia que um orixá, não dá para responder o que é um orixá, imagina, é incomensurável, mas ele dizia que o orixá é um fragmento encantado da natureza, né? Então, quando ele tinha que explicar para alguém, ele dizia que Iemanjá é um fragmento encantado do mar, né? Oxum é um fragmento encantado do rio, Ogum é um fragmento encantado do magma, né? Oxala é um fragmento encantado do ar, né? São fragmentos encantados. E são fragmentos encantados de sociedades que não operam na ruptura entre o homem e a natureza, né? O homem e a natureza estão ali juntinhos. Eu gosto muito de dizer que são mitos que, no fim das contas, representam esses fragmentos encantados da natureza. Tudo que está cercando a gente. O ar, o mar, né? E tal. Seu Sete da Lira na TV, como se a gente descobre o nosso orixá? Consultando o oráculo. Na minha linha, que é de Ifá, consultando o oráculo, fazendo uma baixada para Orúmila, ou então numa cerimônia que a gente chama de cerimônia de Albofacan, que dura 3 dias e no terceiro dia é tirado o orixá. Né? Mas essa coisa do orixá de cabeça é um negócio curioso, porque às vezes pode ser que não seja o seu orixá de cabeça, mas tem outro mais perto de você. Mas é o oráculo, é o conhecimento oracular. Não acredito em orixá tirado no olho, é o oráculo que diz, né? Cara, começa a ler sobre a Umbanda. Por que, rapaz, pergunta Isaac Moura querendo me meter numa encrenca. Professor, sabe por que o lugar de Luiz Gonzaga, onde ele nasceu, se chama-se Exu? Sei, não tem nada a ver com orixá iorubano. Porque ali morava uma tribo indígena que era a tribo dos Açu. E a coisa pernambucana de você chiar, né, fazer o chu-chu, o Açu deu em Exu, mas não tem nada a ver com orixá. O Exu de Luiz Gonzaga vem dos índios Açu que viviam na região ali, né? O Zé Pilintra é um catimbozeiro, o Zé Pilintra é um mestre do catimbó, que aqui é trabalhado na linha do malandro, né? Já falei bastante, um vídeo meu sobre o Zé Pilintra, vamos fazer um dia uma live só sobre o seu Zé Pilintra. Mas o Zé Pilintra no Rio de Janeiro, ele vem para a linha da malandragem, né? Mas ainda traz muitas características do Zé Pilintra nordestino, que é o Zé Pilintra do catimbó, mestre da Jurema Sagrada, né? Ligado a isso. Muito Exu de Umbanda que não desce mais. Seu Exu veludo, seu 7 capas, tá certo, Rafael, muito. Ventania Ganga, Exu Lalu. Exu Lalu tem uma história interessantíssima, rapaz. Pediu para falar sobre Lalu. Você sabe que uma das figuras mais interessantes da história do candomblé no Rio de Janeiro é seu Djalma de Lalu. Seu Djalma de Lalu é um dos personagens mais interessantes da história da Beija-Flor de Nilópolis. Quem é Beija-Flor já deve ter ouvido falar alguma vez de seu Djalma de Lalu. Seu Djalma desfilava, inclusive, como destaque da Beija-Flor. Conta-se no meio do candomblé, eu posso contar isso, não tem problema nenhum, que seu Djalma foi raspado para Oxóssi. Olha que história interessante, era o que se contava. Mas que quando o Oxóssi foi dar o nome... Para quem não é do santo, dá o nome é na saída, quando depois de você fazer o raspar seu orixá e não sei o que e tal, né? O orixá dá o nome dele, né? Dá o nome dele. Eu, por exemplo, sou feito para Ogum, né? Ogum me deu o nome, não sou rodante, fui Ogã, hoje sou Babalaô.
Mas Ogum me deu o nome de Ogumbi, eu sou Ogumbi, eu posso falar porque Ogum me autorizou a falar. Mas seu Djalma, o que falam é o seguinte, que na hora de Oxóssi dar o nome, Oxóssi gritou que não era Oxóssi coisa nenhuma, era Lalu, era Exu, né, que tinha sido feito na cabeça dele, eu sou Lalu. E contava-se na Baixada Fluminense, chegava até Nova Iguaçu, onde minha avó tinha terreiro e tal, que todo ano Lalu, Exu, dava uma milhar para seu Djalma, que ele jogava num milhar e acertava um milhar. Um Exu poderoso. Lalu é um Exu de percepções, um Exu de adivinhações, um Exu oracular, né? Muito bacana. E essa história de seu Djalma, Exu é o inesperado, o drible de mané, é isso mesmo, Felipe. Eu escrevo no Pedrinhas Miudinhas, eu boto mais ou menos isso. Exu é a dança... Ô Pablo, tudo bom, meu amigo? Exu é a dança do samba. Tem um trecho do Pedrinhas Miudinhas em que eu falo rapidamente sobre Exu e eu digo o seguinte: Exu é pastinha na ginga, garrincha no drible, dino no sete cordas, grande Otelo na tela, o jagunço na travessia, o sincopado do escurinho com fama de brigão, a pimenta no caruru de Dona Flor, tia Eulália no miudinho, a rima de Aniceto na roda de partido alto, o mote de Zé Limeira, o trenzinho de seu Heitor Villa-Lobos, o manto do bispo do Rosário, a vida severina, o infinito enquanto dure do poeta e o provisório que se perpetua na poesia. Tá no Pedrinhas Miudinhas, esse é um texto que eu escrevi lá em 2012. Né? Exu é a dança do samba, Exu é o movimento, mas é isso, gente. Exu é um princípio encarnado. Né? Esse é o detalhe interessante. Ele é um princípio encarnado. Ele está na saliva que a gente está aqui usando para falar, né? Ele está na maneira de comunicar. Isso é um elemento fundamental. Exu é ordem e desordem. Exu ordena e desordena. Né? Exu instaura a desordem para que a ordem se faça e vice-versa. Né? Exu é um fiscal. Exu, nesse sentido, é um fiscal, né? Só é ver os mitos da criação, em que Exu, o orixá, né? Ele está sempre fiscalizando Oxalá, né? Os dois mitos mais famosos de Oxalá, nos dois, Exu é o fiscal, e como Oxalá não cumpre o que fora determinado, Exu dá um jeito de aprontar armadilhas para Oxalá. No mito da criação, Samba da Beija-Flor fala disso, né? Ele partiu desprezando o Bará. Olha aí, partiu desprezando Exu, deu tudo errado, né? E o mito do cavalo de Xangô. A Luna aqui fala sobre a terreirização dos territórios funcionais. A terreirização é um encanto, é esse princípio encantado, né? É a rigor você ter um território funcional. Vou dar o exemplo mais simples que eu dou, respondendo. Eu gosto muito de usar o exemplo da Marquês de Sapucaí, que é um território funcional da cidade, desencantado na maior parte do ano. Mas quando uma escola de samba entra, você faz as coisas, aquele espaço foi praticado na dimensão do encante, né? Então ele foi terreirizado. Isso é a terreirização do espaço, né? O exemplo que eu dou do viaduto de Madureira, um território funcional para que os carros passem de um lugar a outro. Agora, embaixo do viaduto de Madureira, quando começa o baile, você terreiriza, porque aquele espaço é praticado na dimensão do encanto, ritualisticamente praticado. Né? Exusíaco, sim, exusíaco foi o conceito que eu criei para falar de carnaval. As escolas de samba ajudaram a popularizar as figuras de Exu e Pombagiras. Ajudaram, eu acho que ajudaram. Marcelo Montinho, água, Simão, água, rapaz. Água, porque para falar de Exu eu fiz o meu jogo com o Ifá aqui, tô na base da água, que eu não sou besta de ficar fazendo uma live sobre Exu sem ir pro Opelê, né? E ter autorização. Exu é a ambiguidade de Bauman. Eu acho que não, eu acho que a ambiguidade de Bauman é que é Exu. Porque Exu é anterior à ambiguidade de Bauman, né? Do Bauman, né? Exu é anterior. É a brincadeira que eu faço com o Heráclito no Pedrinhas Miudinhas, que esperar o inesperado, né? Fragmento do Heráclito, isso daí é um aforismo de Exu, né? Esperar o inesperado. Não, a água não é batizada, é água mesmo. Porque eu estou falando de uma coisa séria aqui
E para falar de uma coisa séria e lidar com essa energia, só a careta, meu amigo, não tem condição de fazer nenhuma graça. Dona Maria Mulambo da Lixeira, pombagira fortíssima, rapaz, pombagira fortíssima. Dona Maria Mulambo da Lixeira é uma grande protetora mesmo das pessoas mais vulneráveis da rua, né? Tem enredos que envolvem ela ter sido maltratada, vigorosamente maltratada, né? Ter sido realmente jogada no lixo, e ela protege. Dona Mulambo da Lixeira é uma entidade muito interessante. Essa é uma grande pombagira para a proteção dos vulneráveis, cara, dos mais fudidos mesmo, de uma turma da rua que vai mal. Eu botei um ponto de Dona Mulambo da Lixeira na abertura de um capítulo do Corpo Encantado das Ruas. Não vou entrar agora, lembrar agora qual é. Ventania Ganga serve para qualquer pombagira. Ele, em geral, é cantado para Dona Maria Padilha. Uma ventania ganga no alto da serra, era Maria Padilha Ganga que vem descer a terra. Alguns pontos falam de descendo a serra ou vem descer na terra, né? Mas você pode cantar para todas. A ventania ganga no alto da serra, era Maria Mulambo Ganga que vem descendo a serra, era Maria do Porto Ganga que vem descendo. Eu acho essa melodia linda. Eu acho Irararati-paueia, aradiriteira, mangueira, patinarã. Pombagira da Figueira. Essa daí é braba também. Pombagira da Figueira do Inferno. A pombagira da... Para cantar ponto, vocês ficam chamando, eu vou cantando. A pombagira da Figueira, ela é mulher. Vou debaixo de uma figueira, ela é mulher, ela é mulher, ela é mulher, ô bombogira da figueira, ela é mulher, trabalhando numa figueira, ela é mulher, ela é mulher, ela é mulher, ô pombagira da figueira, ela é mulher. Ponto bonito, ponto bonito, ponto bonito. Conheci uma senhora também, que já deve ter falecido, que era dona Dagmar, que trabalhava com a pombagira da Figueira, fortíssima, quando eu era garoto. Né? É realmente, rapaz, indiano capoeira. Alguns catiços, que são esses trabalhadores, né? O povo da rua, né? Exu do Lodo, Dama da Noite, seu Exu Giramundo, seu Exu Arranca-Toco, fortíssimo também. Você vê muito pouco hoje, né? Você tem uma falange enorme aí que você vê pouco. O Jorge Amado fala disso. O Jorge Amado fala de Exu, o Jorge Amado adorava esse tipo de coisa. Mas Exu se disfarçava mesmo. O Felipe está lembrando aqui, não tem essa do seu Djalma de Lalu, Exu se disfarçar de Oxóssi, para rasparem ele, né? Para rasparem ele, aí é interessante. O Saci é um mito indígena, né? O Saci, na verdade, é um mito indígena. Mas o Saci é exusíaco nas traquinagens que ele faz, né? Porque Exu, esse personagem é o Traquinas, né? A traquinagem. Então você encontra... Aliás, diversas culturas têm isso, né? Sabe que Oxum, olha, fala um pouco Oxum e Exu. Tem muito enredo de Oxum com Exu, né? Enredos em que eles vão muito bem, enredos que não vão tão bem assim, como é o caso de Oxum conseguindo o Meridilogum, né? Para que as mulheres consultassem. Vou falar sobre isso. Gente, a gente está acabando, faltam 20 segundos... tem muita pergunta aqui, infelizmente não vai dar para responder todas. Bataqui de Oberosso, é isso mesmo, eu falei Bataqui de Oberosso, meu Odu. Tá? Mas é isso.
tá? Mojubá, Laruí, para Exu, Senhor da comunicação, tá? Saúde presente.